Jeremias, capítulo de número 7, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Jeremias 7:1. Palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama-lhe esta palavra e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá. Vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizeres o juízo entre o homem e entre o seu companheiro, se não oprimires o estrangeiro e o órfão e a viúva, e não derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais, de século em século. E eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós, matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conheceste, e então vireis, e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao lugar em que estava em Silora, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo. E você diz amém? Mais uma vez, curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos agradecer a Deus. Querido Deus e Pai, eu sou grato, Seu Deus, pelo Teu favor de uma maneira tão especial, porque já temos louvado a Ti, Seu Deus, até este momento, temos entregado, Seu Deus, a nossa oferta, a nossa adoração, o culto que viemos prestar a Ti, Seu Deus, em verdade. E agora quero Te pedir, Seu Deus, que Tu fale aos nossos corações. Fale aquilo que desejas falar, Seu Deus, aquilo que precisamos ouvir. Somos Teu povo, Seu Deus, e na condição de servos, nos colocamos diante de Ti nesse momento e Te pedimos: fala, Seu Deus, porque os Teus servos ouvem. Fica conosco, Seu Deus, e abençoe. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para mover, Seu Deus, em nosso meio de uma maneira toda especial. Em o nome de Jesus Cristo, amém e amém. Assentai-vos glorificando ao nome do Senhor. Bendito é o nosso Deus Todo-Poderoso. Queridos, eu quero, com a graça de Deus, estar falando com os irmãos aqui nessa noite sobre o tema falsa segurança dos que frequentam a igreja. Interessante que nós vamos falar aqui no capítulo 7 do livro de Jeremias, aonde nós vamos ver Deus usando esse teu servo de uma maneira assim muito especial. Jeremias, como já temos estudado, ele profetizou ali durante o reinado de Josias, que foi um rei temente ao Senhor. Depois seu filho Joaquim, Zedequias, mas que no entanto, ele enfrentou grandes oposições a partir do filho de Josias, Joaquim. Jeremias, ele é classificado na teologia como um profeta chorão, porque devido aos seus lamentos públicos e privados, por causa do pecado do seu povo, o povo escolhido de Deus, o povo que foi eleito pelo Senhor, plantado na terra que Deus dera a herança aos filhos de Abraão, mas que agora, por causa dos seus pecados, eles estavam para ser levados para uma outra nação, sofreram tão temido e profetizado cativeiro da nação do norte, isso é, de Babilônia.
E Jeremias foi um profeta que profetizou na intercessão entre o período pré-cativeiro e o período que sucedeu já o cativeiro babilônico de Nabucodonosor. Ele foi levantado por Deus para advertir o seu povo sobre a eminente consequência do seu desvio e o juízo que Deus haveria de deliberar sobre a sua nação por causa dos seus pecados. Só que o que eu acho interessante é que quando Deus ele chama Jeremias, ele vai falar para o profeta o seguinte: olha, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que tu saísse a madre da sua mãe, eu te consagrei por profeta para as nações. Deus então, quando chama Jeremias para o ministério que ele haveria de exercer, Deus dá a ele uma posição de que Deus já havia o chamado desde antemão, mesmo antes dele vir a nascer, mesmo antes dele ter sido concebido. E que Deus haveria de assegurar-lhe que mesmo a missão que ele haveria de exercer sendo difícil, Deus era com ele para poder protegê-lo, para poder orientá-lo, para poder guardá-lo, mesmo diante das adversidades. Deus falou para o profeta: olha, tudo quanto eu te mandar, tu falarás. E aonde eu te enviar, tu irás. E não tema aqueles que se levantarem contra ti, porque eles pelejarão contra ti, mas eles não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guiar. Deus então dá a missão ao profeta, mas dá também as garantias de que Deus seria com ele, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à oposição, mesmo em meio à rejeição do seu povo. Porque Jeremias ele vai carregar uma promessa de que o seu ministério ele seria bem sucedido, ainda que não houvesse frutos nem resultados da mensagem que ele haveria de pregar. Porque Deus já antemão avisou para ele: olha, você vai pregar, mas o povo não vai te ouvir. Mas o ministério que eu tenho contigo não é um ministério que o seu sucesso é atestado pelos seus resultados. Mas o ministério que eu tenho contigo, diz o Senhor a Jeremias, ele é atestado pela minha palavra. Por isso Deus, no início do chamado de Jeremias, dá a ele uma visão. E ele fala: Jeremias, o que tu vês? Jeremias diz: olha, eu olho e vejo uma amendoeira. E Deus diz: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Jeremias então ele vai começar a profetizar ainda no período do rei Josias. Diz aí no capítulo 1 do seu livro que ele começou a profetizar no 13º ano do reinado de Josias, que começou a reinar ali com seus 9 anos de idade. E ali ele começa então a falar a palavra do Senhor. E naquele período em que Jeremias está profetizando, em que Jeremias está falando a palavra do Senhor, juntamente com Ulda, a profetisa, que também profetizou no período de Josias, há um grande avivamento espiritual. Porque Josias ele manda limpar o templo. E ali quando ele começa a limpar o templo, o escrivão ele encontra o livro da lei, que havia sido esquecido. Porque há anos o povo não mais lia a lei do Senhor, não mais meditava na palavra do Senhor. O ofício sacerdotal havia sido dispensado. O povo estava vivendo um verdadeiro abandono da busca pelo Deus que os plantou naquela terra. Mas então Josias, quando ele encontra o livro da lei do Senhor, ele então promove ali um avivamento espiritual e uma restauração do culto ao templo. Só que o problema é que esse avivamento espiritual promovido por Josias, ele não atingiu o coração do povo como um todo. Foi restaurado o culto, foi restaurado a adoração, foi restaurado novamente os ofícios sacerdotais, o sacrifício no templo. Mas, no entanto, o coração do povo estava tão distante de Deus
que a adoração verdadeira não foi restaurada. Que o verdadeiro culto não foi restaurado. Josias, ele morreu na batalha ali de Megido quando ele se levantou contra Faraó Neco. E seu filho Joaquim agora vai assumir o trono. E a Bíblia vai dizer que quando Joaquim, filho de Josias, assume agora o reinado de Judá, Deus então pega Jeremias e leva ele até a porta do templo do Senhor e dá a ele esse discurso que nós ora acabamos de ler. Você viu aí no capítulo 7, no versículo de número 1, que diz assim: palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama estas palavras. Jeremias, ele vai agora para a porta do templo, aonde o povo vinha rotineiramente oferecer sacrifícios de holocaustos a Deus, prestar culto ao Senhor, trazer ali a adoração ao Senhor. E Jeremias agora, sobre o mando do Senhor, ele vai para a porta do templo proclamar uma mensagem dura da parte de Deus para aquele povo que pensava ainda que estava vivendo um avivamento. Só que o avivamento que Josias promoveu foi um avivamento apenas superficial, porque não tocou na ferida do povo, não tocou no âmago do problema do povo de Deus, que era o pecado e o desvio da lei do Senhor. Ao longo da história do relacionamento de Deus com o homem, sempre houve elementos que envolviam o culto. Ou seja, o culto que Deus orientara ao seu povo através de Moisés, a maneira como deveria ser prestado. Havia vários elementos que eram utilizados durante esse ofício. Mas, no entanto, esses ritos e essas práticas religiosas que foram ordenados por Deus através de Moisés para ser exercido durante o culto no tabernáculo e posteriormente no templo de Salomão, tomaram um lugar no coração do povo, aonde a religião do judaísmo se tornou agora não um culto de adoração, mas sim uma religião vazia, desprovida de vida e orientações e adorações ao Deus verdadeiro. O que acontece quando a adoração se torna vazia? O que acontece quando a religião serve apenas como uma aparência de santidade, mas que não reflete vidas transformadas? O que acontece quando o sistema religioso ele substitui a vida de devoção? O que acontece quando deixamos de viver a vida que Deus quer que venhamos viver, para nos tornarmos apenas religiosos ritualísticos? Esse era o problema do povo para quem Jeremias agora vai profetizar. O povo que viveu o período que antecedeu o cativeiro, aonde Jeremias é levantado por Deus para confrontar a falsa segurança que o povo estava sentindo, mostrando que Deus, Ele não exige de nós e do seu povo rituais vazios e religiosos, mas Deus exige em primeiro lugar vida e santidade. Jeremias, ele vai mostrar um cenário extremamente preocupante do povo de Judá, aonde eles mantinham uma vida de pecado, mas confiavam no fato de o templo do Senhor estar ainda de pé na sua nação. Ou seja, eles tomaram os elementos de culto por amuletos sagrados
e converteram os objetos de culto no culto a Deus. Eles acreditavam que as suas práticas religiosas garantiriam a segurança da sua salvação. E o pior, independente da sua conduta moral. É por isso que Jeremias, ele vai denunciar aqui no capítulo 7, essa religiosidade desassociada da verdadeira adoração. E eu quero que você caminhe comigo pelos versículos aqui do capítulo 7, para nós entendermos que, infelizmente, assim como com o povo de Judá, daquela época de Jeremias, assim também hoje existe esse tipo de mentalidade no nosso meio. Muitos acreditam que vir à igreja, cantar alguns louvores, oferecer a oferta, isso pode substituir a sua vida de culto verdadeiro. Ora, o Deus que sonda os nossos corações, Ele sabe se nós estamos vivendo uma religiosidade sem piedade. Talvez eu não consiga enxergar isso na sua vida, mas o Deus que sonda os nossos corações, Ele sabe se há sinceridade no culto que nós prestamos a Ele. Deus não aceita uma fé superficial e hipócrita. Deus, Ele deseja corações rendidos, vidas transformadas e obediência sincera, e não apenas ritos religiosos. O culto público, ele não pode substituir o culto particular. Pelo contrário, o culto de domingo à noite, ele tem que ser uma expressão de corações quebrantados, não de performance religiosa. E aí, que eu quero navegar com você aqui na Bíblia, para entendermos que, será que a semelhança do povo judeu, nós não estamos hoje vivendo da mesma maneira? Será que a semelhança do povo judeu da época de Jeremias, nós não estamos vivendo hoje da mesma maneira? Enganando a nós mesmos, achando que estamos prestando um verdadeiro culto a Deus, quando na verdade nós apenas nos tornamos religiosos. E aí, que eu quero juntamente com você entender que os judeus da época de Jeremias, eles cometeram alguns erros no seu relacionamento com Deus. E o primeiro erro que os judeus cometeram foi criar uma falsa segurança em sua escolha como povo de Deus e guardiões do templo. Quando Josias morreu, os reis que os sucederam levaram a nação a uma decadência moral e espiritual muito grande. Mas mesmo assim, mesmo tendo abandonado o Senhor, abandonado no verdadeiro culto, abandonado o verdadeiro senso de piedade e adoração verdadeira, eles ainda assim acreditavam que eles estavam vivendo no centro da vontade de Deus, porque eles tinham o templo do Senhor em Jerusalém, aonde lá eles ofereciam os sacrifícios. Rotineiramente eles visitavam a casa do Senhor levando os seus holocaustos. Frequentemente eles iam ali entregar as suas ofertas, participar do momento de adoração através ali do louvor promovido pelos levitas. E aí que Jeremias vai para a porta do templo, e aí ele vai dizer o seguinte: olha, melhorai os vossos caminhos. Versículo de número 3, melhorai os vossos caminhos,
e eu vos farei habitar neste lugar. Jeremias, ele vai para a porta do templo enquanto as pessoas estão passando para ir adorar a Deus. Ele grita para elas o seguinte: olha, vós que entrais as portas para adorardes o Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 3, melhorai os vossos caminhos, endireitai as vossas obras, e somente assim eu os farei habitar neste lugar onde está a minha casa. O chamado que Deus dá a Jeremias é um chamado de arrependimento. Porque eles acreditavam que por serem povo escolhido de Deus e terem o santuário em Jerusalém, Deus nunca os abandonaria e nem lhes retiraria da sua terra. E Jeremias estava profetizando: olha, se vocês não emendarem os vossos caminhos, se vocês não se consertarem diante de Deus, tudo aquilo que Deus profetizou através de Ulda, que foi revelado ao rei Josias e foi profetizado por diversos outros profetas, se cumprirá. Uma nação do norte virá e nos desterrará e nos levar para uma terra distante e nos retirará da terra que o Senhor nos plantou. E o povo dizia: nós nunca sofreremos isso que você tem profetizado. Por quê? O templo do Senhor está em nosso meio. Então Jeremias vai dizer para eles, no versículo 8: não confieis em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Ainda o versículo 4, ele diz assim: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Quando Jeremias, ele trazia uma palavra de exortação, de advertência, de juízo, dizendo o seguinte: olha, o mal vem do norte sobre nós. O povo dizia: não, porque nós temos aqui o templo do Senhor. Porque a casa do Senhor está em nosso meio e ela está de pé. Eles diziam: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. E Jeremias falou assim: olha, não enganem o vosso coração, acreditando que por vocês terem um templo onde vocês possam cultuar, vocês estarão livres do juízo de Deus, vivendo uma vida de pecado. Porque Deus não tem compromisso com edifícios. Deus não tem compromissos com objetos religiosos, de ritos. Não! Deus, ele tem compromisso somente com aqueles que têm compromisso com Ele. Eles criaram um falso conceito de que eles podiam viver da maneira como quisessem e continuar frequentando a casa do Senhor. E Deus está dizendo: olha, vocês estão com um conceito totalmente errado. E o pior, assim como os judeus do passado, muitos dentre o povo de Deus da atualidade também estão acreditando que podem viver uma vida de pecado, frequentar a igreja, dar ofertas, cantar louvores, e que fazendo isso, eles estão trazendo para si um salvo-conduto para uma vida de erro. E eu quero te afirmar nessa noite: não. Porque Deus não tem compromisso com paredes de alvenaria. O compromisso com que Ele tem é com aqueles que são templo do Espírito Santo, que sou eu e você. Mas Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Com quem tem compromisso com Ele. O segundo erro que os judeus cometeram foi acreditar que o culto substituiria uma vida de devoção e santidade. Olha o que diz aí o versículo de número 9 e 10. Acompanha aí na sua Bíblia. Vós furtareis e matareis, cometereis adultérios e jurareis falsamente, queimando incenso a Baal, andando após outros deuses que não conheceste. Então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações.
um dos grandes erros da religiosidade é ensinar um falso conceito de que nós estamos agradando a Deus com os nossos ritmos e práticas religiosas. O sistema religioso, ele diz para você o seguinte: olha, venha para a igreja, entregue a sua oferta, entregue o seu dízimo, venha para cá domingo à noite, cante 3, 4 louvores junto com um grupo de louvor, ouça a palavra, cumprimente aí os seus irmãos, tenha ali o seu momento de comunhão, vá para a sua casa, e que isso é um salvo-conduto para você e já te garantirá o céu, quando na verdade, ainda que a religião diga isso, Jesus Cristo, ele disse completamente diferente. Ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. O evangelho não é um chamado à religião. O evangelho é uma chamada à renúncia e à transformação. O evangelho não é uma chamada a um sentimento religioso de uma vida de devoção apenas ritualística. Evangelho é um chamado à transformação de vida. Se você vem à igreja, se você está aqui há 1, 2, 3, 4 anos e a sua vida ainda não foi transformada, desculpe te comunicar isso nessa noite. Você é apenas um religioso, mas Deus nessa noite quer transformar a sua vida. Os judeus sustentavam suas práticas religiosas, mas ainda assim viviam uma vida de pecado. E isso revela um grande erro e perigo espiritual. A iniquidade misturada com um ajuntamento solene, a qual Deus odeia. O Senhor falou através do profeta Isaías, quando o seu povo estava vivendo uma decadência moral nesse nível. Ele falou assim: quem dera existisse alguém que fechasse a porta do templo, para que não viesse mais diante de mim apresentar um culto falso, apresentar incenso e sacrifícios debalde, das quais eu não me agrado. Deus falou: quem dera alguém fechasse a porta do templo, porque quando vocês estendem as mãos, eu escondo de vós os meus olhos. Quando vocês clamam, eu não vos ouço, porque eu estou cansado de sofrer. O ajuntamento solene misturado com a impiedade. E hoje, nós vemos essa realidade nos dias atuais. Igreja cheia de pessoas vazias. Pessoas que vivem ainda uma vida de pecado, mas que se sentem seguras apenas por frequentarem cultos. Só que Jesus Cristo vai dizer o seguinte: olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Porque naquele dia, muitos virão e dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos enfermos, em teu nome expulsamos demônios. E eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Pessoas que estão substituindo a sua vida de relacionamento com Deus por uma vida de pura realizações para Deus. Pessoas que trocaram o seu relacionamento por suas realizações e se satisfazem com isso. Olha, eu venho na igreja, eu prego, eu venho na igreja e toco um instrumento, eu venho na igreja e canto, eu venho na igreja e participo ali do serviço, faço parte do voluntariado da igreja, estou servindo. Só que, no entanto, há muitos que substituíram uma vida de relação com Deus por meras realizações para Ele. Só que Jesus Cristo, Ele não morreu na cruz para te comprar uma carteira de trabalho. Jesus Cristo morreu na cruz para te comprar uma certidão de nascimento de filho, filha de Deus.
Deus está muito mais preocupado com a sua relação com Ele do que com as suas realizações para Ele. E nós muitas vezes não avaliamos o sentimento com as quais nós fazemos as coisas. Mas Paulo vai dizer o seguinte, olha, há muitos que pregam a Cristo por vanglória própria. Outros que pregam apenas para suscitar inveja em mim, emulações. Outros apenas para poder criar ali algum tipo de situação. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu não me importo pelos motivos pelos quais eles pregam, uma vez que Cristo está sendo pregado. Mas, no entanto, o problema é que para aqueles que estão vivendo e praticando uma vida religiosa, de qualquer maneira, ainda que tenha muitas obras, pelas suas obras você não será salvo. Eu quero te afirmar nessa noite, com toda a convicção do meu coração, que Deus não aceita o seu culto sem que antes Ele primeiro tenha aceitado a sua vida. Antes de Deus aceitar o seu culto, Deus primeiro tem que aceitar a sua vida. Jeremias ele foi taxativo ao afirmar isso para os israelitas que estavam entendendo totalmente errado o que é servir a Deus. Volte os seus olhos ao versículo de número 1, 22 e 23 aí do capítulo 7, aonde a palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o meu caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Sabe o que Deus está dizendo? Quando eu vos libertei, eu não vos libertei para que vocês viessem oferecer-me sacrifícios. Eu vos libertei para que vocês viessem viver uma vida comigo, andar comigo, caminhar comigo, entender quem sou e o que desejo para vocês. Deus está dizendo até através do profeta Jeremias: olha, o Senhor não vos libertou para oferecerem sacrifícios de balde no seu templo. O Senhor, pelo contrário, lhes deu mandamento dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Deus, Ele não está buscando louvores que procedem de lábios que mentem e traem. De nada adianta o levantar das nossas mãos no culto, se nós vivemos uma vida de pecado nos demais dias. O verdadeiro culto que agrada a Deus não é aquele que você presta no domingo à noite, mas é aquele que você vive durante a semana, na sua casa, no seu trabalho, junto aos relacionamentos com os quais você se relaciona. Deus, Ele está chamando o povo a uma responsabilidade para entender qual era a vontade de Deus, e que nessa noite você também possa entender isso aqui neste lugar. Porque o terceiro grande erro dos judeus foi banalizar a casa de Deus como uma coisa comum e achar que Deus não está vendo. Volte os seus olhos ao versículo de número 11 e veja o que está escrito aí. É, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Jesus, ele usou esse versículo quando ele entrou no templo e expulsou de lá os vendilhões que estavam lá com as suas barracas, fazendo usura com a venda dos animais para o sacrifício e holocausto no templo do Senhor. E lá ele disse o seguinte: olha, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformam em covil de salteadores. Sabe qual é o problema? O povo judeu banalizou a casa do Senhor, a casa que Deus edificou através dos seus servos e a consagrou no dia da inauguração através do rei Salomão, dizendo que essa casa habitará o meu nome nela perpetuamente.
O povo banalizou a casa do Senhor, tornando ela como um covil de salteadores. Ou seja, eles vinham à casa do Senhor, mas pelos motivos errados. E sabe qual é o grande problema de nós hoje? É que nós repetimos os mesmos erros. Vimos para a casa do Senhor, mas também pelos motivos errados. Há aqueles que vêm para a igreja como se estivesse vindo para um clube social, ou um lugar para fazer network. Outros vêm como um local apenas para receber uma palavra de motivação, para ajudar no seu bem-estar emocional. Mas, no entanto, a casa de Deus não é o que você deseja que ela seja. A casa de Deus é aquilo para o qual Deus designou que ela fosse. E Jesus Cristo disse: a minha casa será chamada casa de oração. A casa do Senhor é uma casa de relacionamento. A casa do Senhor é casa de oração, que nós viemos aqui para nos relacionarmos com Deus. Agora eu te pergunto, se a casa do Senhor foi designada por Ele para ser casa de oração, por que não ora? Por que você não ora quando chega na casa do Senhor? Qual foi a última vez que você dobrou os joelhos quando entrou na casa do Senhor para falar com Ele? Ah, mas isso é cultural, faz parte de outras denominações. Não vem ao caso aqui comigo, eu estou falando que isso é o mínimo. O problema, sabe qual é? É que muitas vezes, nos momentos rápidos de orações que nós temos no decorrer do culto, muitos não oram. Muitos não falam com Deus. Vem para a casa do Senhor por qualquer outro motivo, mas menos para relacionar-se com Ele. O Senhor disse o seguinte: olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, porque fazem isso baseado em apenas ensinamento dos homens. Já teve domingo que eu não pude estar aqui na igreja, por motivos de viagem. E sempre que isso acontece, eu tento assistir o culto pela live. E aí, como eu tenho acesso às câmeras da igreja, eu fico monitorando para ver os pontos cegos, vigiando. Normal, né? Mas aí eu abro duas telas, a tela do culto e a tela da igreja, pela câmera frontal e pela câmera lateral. Por uma câmera eu consigo assistir o pregador, o louvor, e pela outra eu consigo assistir a igreja. E ali, como eu estava assistindo o culto pelo computador, pela televisão, eu consegui ver o comportamento de algumas pessoas que vêm à igreja. E um comportamento de um jovem me chamou muita atenção. Porque ele, em todo momento que ele entrou no culto, em nenhum momento ele se desconectou do celular. Em todo momento em que ele estava aqui no culto, em nenhum momento ele se levantou para orar. Em todo momento que ele estava no culto, em nenhum momento ele se levantou para adorar. E aí eu olhei para aquele jovem e falei o seguinte: caramba, que perda de tempo que ele está fazendo. Que coisa horrível ele está fazendo. Vindo à casa do Senhor, que é a chamada casa de oração, mas não orar. No momento da adoração, não adorar. No momento da pregação, não prestar atenção. Querido, o que você faz aqui dentro conta muito e fala muito sobre você diante de Deus. Porque Deus não aceita qualquer tipo de culto. Você está confundindo a sua vida e o seu relacionamento com o Senhor
achando que está geograficamente situado dentro de uma igreja, você está cultuando a Deus, e eu quero lhe dizer que você não cultua a Deus apenas com o seu corpo aqui presente, você cultua a Deus com a sua alma, com o seu espírito, com a sua mente, com o seu coração. Deus não está procurando adorações ritualísticas, apenas situacionais e geográficas. Deus está procurando adoradores. Deus está procurando adoradores. Deus está procurando adoradores. Jesus Cristo falou o seguinte: olha, vem a hora que já chegou, em que os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são os tais que Deus está procurando. Eu quero saber se nessa noite Ele pode encontrar você aqui neste lugar. Eu quero saber se nessa noite você veio aqui para adorar, porque Deus está procurando pessoas de verdade. Deus vê, porque o texto diz assim: vocês fazem da minha casa uma caverna de salteadores aos vossos olhos, e eis que eu mesmo vi isso. Deus está dizendo o seguinte: olha, ninguém me contou não, foi eu quem vi. Ninguém me contou não, Deus não precisa que eu vá até Ele e fale o seguinte: olha, Senhor, viu aqui o comportamento daquela pessoa? Durante o culto, em momento nenhum ela abriu a boca para adorar a Ti. Deus está vendo. A palavra diz: eu vi. Deus vê o seu comportamento na hora do culto. Deus vê a sua atitude diante da palavra. Deus vê a sua arrogância quando alguém está cantando ou pregando e você despreza no seu coração. Deus vê. Não há nada oculto aos olhos daquele a qual haveremos de prestar conta. Deus nos vê aonde, em qualquer momento na nossa vida que nós possamos estar. Deus vê você, irmão, quando você está lá, distante de tudo, distante de todos, distante dos olhos do seu pastor, do seu pai, do seu cônjuge, distante de tudo, onde aquele sentimento de impunidade sobrevive no seu coração. Você acha que você pode fazer o que você quiser, que ninguém está te vendo, mas eu quero lhe dizer, há um Deus no céu. E a Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo. E ele está vendo o seu andar, o seu levantar, o seu assentar, o seu deitar, o seu falar, o seu pensar. Nada passa desapercebido aos olhos do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus tudo sabe. Deus tudo ouve. Deus tudo vê. Isso não te provoca temor, não? Isso não traz temor ao seu coração? De saber aquele a quem você vai prestar conta, sabe de tudo aquilo que você faz, sabe aonde você anda, sabe o que você está fazendo. Você, moça, que anda transando com seu namorado, Deus está te vendo. Você acha que você vai passar impune? A sua hipocrisia, a sua religiosidade não se dará salvo-conduto diante de Deus, a qual um dia você estará diante dele em juízo. O grande erro dos israelitas foi ignorar os exemplos do passado. Volte aos seus olhos ao versículo de número 12, aonde Jeremias vai dizer o seguinte: mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei, madrugando, falando, e não ouvistes. Chamei, mas vocês não responderam. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a esse lugar em que dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló, e vos arrojarei da minha presença, como arrojei todos os vossos irmãos e toda a geração de Efraim. Talvez você não saiba, mas antes do templo ser edificado em Jerusalém, o tabernáculo do Senhor foi assentado em Siló, que foi o primeiro local fixo após a peregrinação do deserto. Siló
foi ali onde o tabernáculo do Senhor fora determinado e ficado fixo. Naquele período de tempo, antes que Samuel assumisse o sacerdócio na casa do Senhor. Eli era sumo sacerdote. E seus 2 filhos, Ofni e Finéias, eram sacerdotes subsequentes por causa da profissão do seu pai. E a Bíblia diz que esses moços eram grandes pecadores diante do Senhor. Eles desprezavam a oferta. Eles praticavam imoralidade sexual e depois iam para o culto oferecer sacrifícios a Deus. E olha, achando que Deus não estava vendo. Achando que Deus não estava vendo. Deus então toma um profeta e fala à casa de Eli e disse: olha, assim diz o Senhor. Disse eu que nunca faltaria um varão que assumisse o cargo sacerdotal sobre a minha casa, da sua geração. Deus está dizendo: eu fiz uma promessa que nunca faltaria um homem, um varão, que lhe sucedesse no ofício sacerdotal e fosse chefe sobre a minha casa. E agora Deus está dizendo através do profeta Eli: assim diz o Senhor, dizia eu que nunca faltaria um varão que lhe sucedesse sobre o sacerdócio sobre a minha casa. Agora, porém, digo que aqueles que me honram eu honrarei, mas aqueles que me desonram, eles serão envilecidos. Deus estava dizendo: olha, vocês carregavam uma promessa que eu da minha própria boca fiz a vocês, mas como vocês me desonraram, a lei da honra invalida a lei da promessa. E eu agora revogo tudo aquilo que eu prometi a vocês de lhes conceder. E agora executo juízo sobre a sua casa. Porque assim diz o Senhor à casa de Eli: os homens, quando completarem a idade varonil, eles morrerão antes de assumirem o ofício sacerdotal. E esta casa que se chama pelo meu nome também será destruída. A Bíblia diz que eles pelejaram contra os filisteus, levaram a arca da aliança, e a Bíblia diz que eles sofreram uma grande derrota, porque todo o exército foi assassinado e a arca da aliança fora tomada. Sabe por quê? Eles acreditavam que símbolos religiosos garantiam a presença de Deus, mas a única coisa que garante a presença de Deus na nossa vida é uma vida de santidade. A Bíblia é muito clara quando ela diz: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Quando nós ignoramos os exemplos, nós incorremos na mesma possibilidade de sofrermos os mesmos castigos das quais os mais exemplos sofreram. Deus falou para o seu povo: olha, visto que eu fiz em Siló, que era o primeiro lugar da minha habitação, e viu como eu os arrojei da minha presença, e vos destruí completamente, e a arca da aliança fora levada embora, assim se fará com Jerusalém. Querido, a Bíblia é um livro de princípios, e tudo aquilo que nela está escrito, diz Paulo, para nós está escrito, para que nós não venhamos errar como os israelitas erraram. Quando você vai ler lá em Romanos, capítulo de número 9, Paulo trata ali com relação à eleição de Israel no que diz respeito ao passado. Quando chega no capítulo 10, Paulo trata da rejeição de Israel no tempo presente. E quando ele chega no capítulo 11, ele fala sobre a restauração de Israel no futuro. Só que ele toma o exemplo de Israel para falar comigo, com você, com nós gentios. Em Romanos capítulo de número 11, versículo 21 e 22, aonde Paulo fala o seguinte: olha, porque se Deus
não poupou os ramos naturais, isso é, os israelitas, teme que ele não poupe também a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade de Deus. Isso é, se permanecerdes na sua benignidade, porque de outra maneira, tu também serás cortado. O sistema religioso, ele fala apenas da bondade de Deus, mas ignora a sua severidade e justiça. Só que o nosso Deus, ele ainda que seja um Deus de amor, ele continua sendo um Deus fogo consumidor. Os israelitas acreditavam que por serem povo escolhido, mal nenhum viria sobre eles, e eles confundiram a sua eleição instrumental com o povo de Deus, como uma eleição individual, e por isso eles acabaram se entregando à imoralidade e uma vida de pecado, e por isso eles foram rejeitados por Deus. O falso conceito sobre a eleição divina tem causado um grande prejuízo espiritual na vida de muitos crentes. Sabe por quê? Porque a doutrina bíblica ela é fundamentada em cima de conceitos bíblicos que são frutos de uma conceituação humana. Ou seja, aquilo que eu entendo por ser verdade. Mas, no entanto, a partir de um entendimento errado, eu crio uma doutrina errada, e vivendo de maneira errada, eu não vou agradar a Deus. Por causa desse entendimento errado, muitos têm vivido uma vida leviana, desassociada da vontade de Deus. E com isso eles estão próximos de serem rejeitados pelo Senhor, assim como os israelitas. No versículo de número 9 e 10 que nós lemos do capítulo 7, parafraseando, Jeremias diz o seguinte: olha, vocês pecam, matam, adulteram, mentem, cometem idolatria, e depois vêm diante do Senhor nesta casa e dizem: somos livres, podemos fazer todas essas abominações. Eu te pergunto, que liberdade é essa? Que liberdade é essa? Que não te livra do pecado. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. A graça de Deus não é salvo-conduto para pecar. A graça de Deus é empoderamento para você resistir ao pecado e não pecar mais. Não confunda a graça de Deus como liberdade para você viver uma vida de carnalidade. Pedro vai dizer no capítulo 2, versículo 16 da sua primeira carta o seguinte: como o livro que sois, irmãos, não useis todavia da sua liberdade como pretexto para a carnalidade, mas antes vivei como verdadeiros servos de Deus. O grande problema é que, assim como nos dias de Jeremias, há muitos falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos doutores, que negligenciam a palavra do Senhor, e assim ensinam o povo a viver uma vida desassociada de uma vida de santidade. Como Judas vai dizer no versículo 4 da sua carta, eles transformaram a graça de Deus em libertinagem. Deus nos salvou do pecado e não no pecado. Deus nos salva do pecado e não no pecado. E agora eu vou caminhar para o final. O quinto erro dos judeus foi ignorar o chamado de Deus ao arrependimento. Volte aos seus olhos ao versículo 25, 26, 27 e 28, que diz assim: desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, eu enviei todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. Mas vocês não me deram ouvido, nem inclinaram os vossos ouvidos a mim, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Dir-lhe-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. E lhes dirás: é uma gente esta que não dá ouvido à voz do Senhor seu Deus,
e não aceita a correção. Já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca. O grande erro dos judeus foi ter ignorado o chamado de Deus para o arrependimento. Deus estava dizendo: desde o dia que eu vos tirei da terra do Egito, eu lhes enviei profeta, eu lhes enviei sacerdotes que lhes ensinavam a lei, que lhes explicaram o caminho certo. Mas sabe o que aconteceu? Vocês não deram ouvidos, vocês ignoraram a minha palavra. E a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: não ignore a palavra do Senhor. Você sabe o que é certo e o que é errado, sabe quando está em pecado e que se o teu pecado pode te levar à destruição espiritual. Então Deus está falando conosco aqui nessa noite, que até esse momento nós temos ignorado a sua palavra, assim como por muitos dias Israel foi avisado, até o dia que o juízo chegou e não houve mais chance para ele. E aí eu te pergunto, se Deus te chamasse hoje para prestar conta da sua vida, como você se apresentaria diante de Deus? Como você se apresentaria diante do Senhor? Jesus Cristo falou o seguinte, em Lucas 21:34. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque aquele dia virá, como um laço sobre todos aqueles que habitam sobre a face da terra. Vigiai, pois em todo tempo, orando para que sejais ávidos de dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. E aí eu te pergunto, como está a sua vida nessa noite? Porque o conselho de Jesus Cristo é vigiar em todo o tempo, orando para que sejam achados dignos de estarem de pé diante do Senhor. E aí eu te pergunto, será que você está de pé? Será que você está de pé? Será que espiritualmente você está de pé? Olha, Jesus Cristo vem, como o Dudu falou agora há pouco, enquanto ministrava o louvor. Jesus Cristo está voltando. Ele pode voltar hoje, antes do final dessa mensagem. Ele pode voltar amanhã. Ele pode voltar depois da manhã. Ele pode voltar semana que vem, mês que vem, o ano que vem. Ele pode voltar daqui 10, 15, 20, 30, 50 anos. Eu não sei quando Jesus Cristo vem. Mas a ordem que Ele nos deu é: estejais preparados, para que a hora em que a trombeta tocar, os ouvidos espirituais estejam afinados com a vontade de Deus, e vocês possam ouvir a voz do Senhor dizendo: vinde benditos do meu Pai. Vinde benditos do meu Pai. Mas ainda assim, se Ele não vir, você pode ir ao encontro dele. Essa semana agora que passou, perdemos uma amiga, uma jovem, 34 anos aproximadamente, jovem, estava muito bem, e de repente, do nada, um AVC hemorrágico lhe causou um coma, e ela ficou entubada no hospital durante 3 dias. Os médicos disseram: vamos dar 48 horas para ela, e se ela não reagir, vamos decretar morte cerebral. Não houve tempo de se preparar, não houve tempo para se arrepender, não houve tempo para falar com Deus. Do nada o AVC hemorrágico causou-lhe um coma, e depois de 3 dias foi decretada a morte. A questão é, eu creio que essa moça estivesse preparada para subir. Mas, no entanto, e se fosse você no lugar dela? E se fosse eu no lugar dela?
Se fosse qualquer um de nós nessa noite no lugar dela, será que nós estamos prontos para nos encontrarmos com o Senhor? Será que nós estamos prontos para nos apresentarmos diante de Deus? Porque Israel rejeitou o chamado de Deus ao arrependimento, continuou vivendo uma vida de pecado, e isso causou-lhe um trágico acontecimento na sua vida como povo de Deus, pois eles foram rejeitados pelo próprio Senhor. O versículo 16 diz assim: não ores por este povo, nem levante por eles clamor ou oração, não me importunes por causa dele, porque eu não vos ouvirei. Deus falou para Jeremias: Jeremias, eu sei que você sofre por amor ao seu povo, porque você está vendo o caminho que eles têm andado, e você sabe para onde esse caminho vai os conduzir. Mas, no entanto, por diversas vezes eu tenho falado e eles não têm me dado ouvido. Por diversas vezes eu tenho chamado eles e eles têm ignorado a minha voz. Então assim diz o Senhor: não ore mais por eles, porque eu não vos ouvirei mais. Não vos ouvirei mais. Versículo 29 do capítulo 7. Corta o cabelo da tua cabeça e lança fora, e levanta o teu pranto sobre as alturas, porque o Senhor já rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Sabe, horrível coisa é ser rejeitado por Deus. Horrível coisa é você chegar a um estado da sua vida, ao ponto da qual Deus, Ele não te quer mais. Os filhos de Eli, Ofni e Finés, chegaram a esse ponto. Quando Eli os tentou repreender, dizendo: olha, não é bom aquilo que eu tenho ouvido a vosso respeito. E diz a palavra do Senhor: e eles não puderam dar ouvidos, e isso vinha do Senhor, porque o Senhor já havia os decidido matar. Chega um momento na nossa vida, se nós ignorarmos os avisos, se nós ignorarmos as advertências, se nós continuarmos vivendo uma vida de mera religiosidade, e não nos tornarmos verdadeiramente filhos, filhas de Deus, Deus, Ele nos rejeitará assim como rejeitou o seu povo. Então o chamado de Deus para a nossa vida hoje é: arrependa-te enquanto é tempo. Jeremias se colocou à porta do templo da casa do Senhor e disse: olha, assim diz o Senhor a vocês que entram por essas portas para adorardes a Deus: melhorai os vossos caminhos, melhorai as vossas obras. Deus não nos chamou e nos determinou que fôssemos perfeitos. Deus, Ele não nos cobra que sejamos perfeitos, mas Deus, Ele cobra que haja progresso na nossa vida. Você tem que ser hoje melhor do que foi ontem e amanhã melhor do que hoje. Vida cristã é uma caminhada, você não estagna, você não fica parado no mesmo lugar. Porque a Bíblia vai dizer que os israelitas, pelo contrário, eles, em vez de andar para frente, eles andaram para trás. No versículo de número 24, por eles não ouviram, não inclinaram seus ouvidos, mas andaram em seus próprios conselhos, e o propósito do seu malvado coração, andaram para trás e não para diante. Quando você não progride na sua vida, na sua caminhada cristã, você regride na sua fé. E quando não, você está tão distante de Deus, que já nem mais sente a sua presença quando você vem num culto como esse. Você está tão distante de Deus, que você já nem ouve mais a voz do Espírito Santo numa pregação como essa. Você está tão distante de Deus, que você já não mais entende-se a sua identidade como verdadeiro filho e filha de Deus. Mas nessa noite Deus está te dando uma oportunidade, porque é momento de conserto na sua vida. É momento de conserto na minha e na sua vida. Então a minha proposta para você nessa noite é: examine o seu coração, para ver se você não tem apenas desempenhado funções religiosas e não tem ainda uma vida transformada. Abandone o seu pecado, porque Deus, Ele vê aquilo que você anda fazendo.
Cultive uma vida de um relacionamento com Deus produtiva, aonde o seu culto público ele seja o reflexo do seu culto em particular. Arrependa-se enquanto há tempo e pare de fazer aquilo que Deus condena, para que Deus possa restaurar novamente a sua vida. Fiquemos de pé nesse momento. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia das nossas almas. Que Deus tenha misericórdia da nossa igreja. Que Deus tenha misericórdia do seu povo aqui nessa noite. Porque uma vida de religiosidade não nos aproxima de Deus. Deus não está preocupado com as nossas realizações para com Ele. Deus está preocupado com o nosso relacionamento com Ele. E a pergunta para você refletir é: como está o seu relacionamento com Deus?